Você sente que há alguma coisa para você comemorar nesse 7 de setembro? Muito não. 16 de setembro não dá nada para comemorar. Mais um dia igual a todos os outros. Dificuldade, fome. Não sei o que eu vou fazer para poder comer. 7 de setembro parece ser mais do que uma data comemorativa para a população brasileira. É também um desfile das forças militares, da virilidade e, por que não, da masculinidade. A partir dessa ideia, temos a falsa percepção de que, através da força, da disciplina, uma sociedade pode ser controlada, mas, acima de tudo, defendida. Na verdade, talvez precisamos pensar outras instituições e comportamentos que nos façam trabalhar valores que sejam democráticos a partir da consciência e, sobretudo, da empatia para com todos os povos e as diferenças. A voz é resistência, é uma abertura para o diálogo, é uma forma de se ouvir e de se fazer ouvir. Através da voz, podemos colocar a nossa reivindicação diante de um mundo que muitas vezes não nos acolhe e também não nos ampara. É através da voz que conseguimos nos ouvir e rever os nossos conceitos e as nossas impressões sobre o mundo. A partir da voz, podemos nos posicionar diante da realidade e fazer dessa voz não só uma reivindicação, mas, como já dito, uma resistência efetiva à realidade. A democracia vem do grego e quer dizer governo do povo. É uma contraposição a um outro sistema político até então reinante, a aristocracia, que é o governo dos nobres. Já no período iluminista, Montesquieu, através da sua obra Do Espírito das Leis, vai falar sobre a importância da separação dos três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Para que toda e qualquer democracia sobreviva e se regule, é preciso que essas três instâncias do poder estejam em contato, em debate e um diálogo contínuo. Neste 7 de setembro, viemos à rua para investigar e, ao mesmo tempo, dar palavra, voz para bolsonaristas e não bolsonaristas, para que eles possam nos dizer a importância deste 7 de setembro. Nos acompanhe nessa nova jornada. Por favor. Ariel Almeida de Oliveira. Ariel, tudo bem? Tudo. Qual a importância de celebrar esse 7 de setembro de 2021? Na minha opinião, o 7 de setembro de 2021 ele marca principalmente a questão da nossa defesa pela opinião própria, né? Porque eu acho que o Brasil ultimamente perdeu isso. Esse 7 de setembro está sendo único por ser diferenciado nessa questão, porque além de ser o dia da nossa independência, é o dia que a gente está procurando buscar os nossos direitos novamente, porque o Brasil tá perdendo isso. Esse 7 de setembro também pode ser uma tentativa de resgate, uma afirmação de algum valor, inclusive os valores mais conservadores que se acredita ter perdido ao longo desses últimos anos? Eu acredito que sim, porque a busca desses valores, o Brasil tem, o povo brasileiro tem tido dificuldade de buscar esses valores, principalmente pela falta de pessoas que ouçam o que o Brasil quer falar. E o movimento 7 de setembro de 2021, acredito que venha para trazer esses valores de novo, novamente. A vontade de deixar um recado para a população não bolsonarista, o desejo de afirmar a liberdade de expressão e uma nova noção democrática, ou seria uma velha noção democrática. Por outro lado, também um desejo muito intenso de falar acerca da importância de uma força que seja pró-Brasil e uma crítica à cegueira e à doutrinação. Acima de tudo, a família e a religião como fundamento essencial de um governo e de uma sociedade. Acompanhe o que um bolsonarista tem a dizer neste 7 de setembro. Qual é o seu nome, por favor? Ricardo Bittencourt, 50 anos, brasileiro.
Ricardo, o que significa para você essa data hoje, do 7 de setembro? Que tipo de expectativas, esperanças, comemorações que você acredita que devemos ter? Na verdade, acho que é um marco para a gente firmar, né, a questão da nossa liberdade, a questão da democracia que a gente quer para o nosso país. E sim, principalmente dar um recado, né, para nossa liberdade de expressão, a liberdade de todo o povo brasileiro sempre quis ter, quanto à nossa democracia. E assim, hoje estamos sendo censurados, né, às vezes até por uma conversa de bar, né? E é isso. Para mim a palavra-chave aqui é liberdade. Hoje você se encontra com a camisa da seleção brasileira e com a bandeira do Brasil. Isso. O que significa esses símbolos? Que representação, sobretudo, a bandeira tem para você hoje? Eu vejo isso como assim, uma força pró-Brasil, né? Eu gosto de falar assim, eu não tenho partido político. Meu partido político é o Brasil. Às vezes essa frasezinha já é manjada já, mas é assim que eu me sinto, tá? E para mim a representatividade do povo brasileiro hoje, o futebol, que representa muito, e a nossa bandeira, que é o símbolo maior para mim. Parece que existe uma busca por alguma coisa que foi perdida, né? Correto. Uma economia crescente, valores familiares e espirituais, uma sociedade que operava sob uma outra lógica de funcionamento. A seu ver, o que é mais imprescindível tentar resgatar nesse novo cenário político que vocês buscam? A base, eu acho que de toda cultura, ela se molda na família. E a família muitas vezes se molda também numa crença religiosa, né? Acho que a junção desses dois conceitos, acho que assim, vai moldar uma sociedade mais justa, sabe? Nesse sentido. A voz é uma síntese do pensamento. Por isso mesmo, ela precisa ser ouvida e problematizada. Entretanto, se por um lado há vozes que nos esclarecem, por outro lado, há vozes que silenciam a nós mesmos, ao outro e a humanidade que há em cada um. E hoje estamos aqui porque em 64 as Forças Armadas nos livrou do comunismo ditatorial e genocida. E eu quero dizer para vocês que 2021 pode reinar com a volta do regime de 1964, com Jair Messias Bolsonaro e as Forças Armadas e o povo de bem no poder. Deus abençoe. Deus, pátria, família, intervenção militar com Bolsonaro, urgente! Estamos falando de independência, mas qual a independência que a gente está falando? É a independência monetária, é a independência de poder, é a independência do povo brasileiro. A independência a gente faz respeitando as minorias, a gente faz respeitando os povos indígenas e preservando a nossa floresta. A independência a gente faz tendo um salário digno para o trabalhador. A independência a gente faz com educação, com saúde, com segurança. A gente não faz independência com um fuzil. Com um fuzil a gente faz guerra, a gente mata. E não é esse o grande segredo da vida. O segredo da vida é o amor. O que um bolsonarista tem a dizer neste 7 de setembro? Para além do já conhecido e conclamado discurso do Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e também do tão falado resgate dos valores familiares e do patriotismo, afinal de contas, que ideia e que esperança tem um bolsonarista? Eles acreditam mesmo que é possível coexistir com as diferenças? E por fim, o que significa a figura política e mítica de Jair Messias Bolsonaro? Que mensagem você daria para pessoas que não necessariamente são bolsonaristas, acerca da importância das suas crenças, dos seus valores? Acredito que o Brasil está acima de todos. E até aquelas pessoas que não são bolsonaristas, ela tem que buscar o que é o melhor para o Brasil. E acredito que aquela fase de buscar o seu candidato tem que passar e correr atrás unicamente de buscar o que é melhor para o Brasil. Bolsonaro te traz para a política, para a realidade social brasileira? A esperança que o Bolsonaro me traz
acredito que seja a questão mesmo da crença por Deus, porque além de tudo ele é uma pessoa crente em Deus e que numa das suas falas, né, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ele busca trazer enfatizar essa questão da religião, a questão do apreço que ele tem a Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair. Houve muitos momentos históricos em que religião e política estiveram completamente associados. Entretanto, chegando ao século XXI, é preciso tentar formas distintas de desassociar valores até então ditos como religiosos de valores políticos. Isso por uma questão simples. A população é diversa, as crenças religiosas também são. Justamente por isso, precisamos pensar a democracia como aquilo que fornece a um Estado-nação, a todo um povo, uma população, a possibilidade de ser atendida na sua singularidade. Quando uma voz rompe com o seu silêncio, com o medo e a insegurança, então ela pode nos falar de um estado, de uma condição de vida muitas vezes incompreensível, mas acima de tudo inacessível para todos nós. Quando também reconhecemos que não há muito o que comemorar ou nada a comemorar, então podemos finalmente falar da dificuldade, da fome, de uma política e de uma economia que possa sim alcançar a todos, sobretudo e inclusive aos mais pobres. É preciso então também, na medida em que se dá voz àqueles que geralmente não são ouvidos, falar da vontade desse povo, dessa parcela da sociedade que quer ser vista e não mais olhada como desconfiança, discriminação e invisibilidade. 7 de setembro, muitas pessoas comemorando, a bandeira já foi hasteada, uma passada da população com a camisa da seleção brasileira e as bandeiras circulando por Brasília. Mas de repente te encontro aqui, sozinho, literalmente pensando na vida e descansando nesse sol brasiliense. Você sente que há alguma coisa para você comemorar nesse 7 de setembro? Não. 7 de setembro não há nada para comemorar. Mais um dia igual a todos os outros. Dificuldade, fome. Sei o que eu vou fazer para poder comer. Eu fico no semáforo pedindo moeda, o pessoal dá uma marmita para me sustentar, né? Poder comer. Aí é isso aí, irmão. É viver um dia de cada vez. Os pessoal mais ricos de condições, os empresários, os governadores, não estão nem para a classe de morador de rua. Eles só pensam no pessoal de classe alta. Mas o pessoal de morador de rua não tem voz, não tem vez, não. É só como é que se diz? O pessoal jogado, não tem importância para nada. Por isso que eu me sinto assim, nesse 7 de setembro não há motivo para mim comemorar. É só um dia igual a todos os outros. E você se sente igual a essas outras pessoas que estão aí, né, passeando por Brasília, cheio de confraternizações, com um sorriso estampado no rosto? Você se sente igual a elas, inclusive em termos de direitos? Não. Porque a pessoa, parte de morador de rua, a pessoa vai ver com outros olhos. Com um olho de desconfiança. Se eu tô passando aqui, ó, eu nunca mexi no negócio de roubar nada de ninguém, no tráfico, não faço nada de errado. Mas eu vou andando aqui, o pessoal vão passando, o pessoal corta caminho. Como diz que é morador de rua, é bandido, é ladrão, coisa assim. Muita discriminação. Como é que eu vou falar? O pessoal tira a gente como o mau elemento. Coisa ruim, não fecha, não tem funcionamento.
É isso que eu me sinto. E você se sente pouco acolhido, tanto por essa população, como também pelo Estado, pelas políticas públicas que deveriam cuidar da sua condição hoje de vida, né? Mas que infelizmente parece te deixar desamparado? Como eu não entendo tudo. Você sente que você tem sido pouco acolhido pela população, pela política brasileira, que acaba te deixando desamparado, vivendo essa condição que você hoje vive? Sim, é desacolhido, porque não tem importância, não tem... É um pobre coitado dando a rua aí, assim pra baixo no sol quente. Os deputados não estão nem aí. Só lembro do bolso dele estar cheio de dinheiro. Não tá indo pra quem tá precisando realmente de verdade. Não é de questão de dinheiro, assim, de acolhimento, de comida. Ele não olha não. Só quer encher o bolso dele de dinheiro, assim, O que você gostaria de ter hoje, que infelizmente o Brasil, os políticos acabam não te oferecendo? O que você acha que é imprescindível não só para você, mas para as outras pessoas aqui de Brasília que você conhece e que vive a sua mesma condição? Se você pudesse estar hoje na frente de um político e pedir alguma coisa para ele, o que você pediria? Um lugar para o morador de rua chegar, sossegado, poder descansar na sombra, almoçar, tomar café, almoçar, dormir sossegado, sem preocupação, jantar, ter uma refeição, lavar sua roupa e ficar tranquilo, sem precisar ficar correndo para cima e para baixo, sendo humilhado, rasgando lixo para poder comer. Um lugar específico para moradores de rua, para eles poderem se tomar banho e se higienizar, porque na rua a pessoa anda muito sujo, anda de qualquer jeito, desleixado. Não lugar para cortar cabelo, morador de rua, assistência social. Aqui tem de vez em quando aqui na rodoviária, mas é por parte das igrejas, algum particular. É o pessoal que enfrenta prosperidade, mas por questão do governo não tem justiça não. Só o centro pop, mas lá ele não fornece o que o morador de rua precisa realmente. Mas só para dizer que estão olhando para a classe baixa, que é morador de rua. Só para dizer, mas lá não se importa não com os moradores de rua. Igual, inclusivamente, eu fico no semáforo pedindo para poder comer. Não fiz, de manhã até meio-dia não fiz nada. Veio um pacote de bolacha que eu tomei meu café. Eu fui lá, passei uma cara no sol quente esperando. Logo chegou na vez pegar comida para assistir o documento para não pegar não. Voltei para lá com fome. Esse dia foi triste. Calamidade. Vivemos tempos de exceções, em que a política opera como um desagregador da felicidade. Do lado oposto ao bolsonarismo, a leitura que será feita é a da religião como centro de dominação política. Através da falta de empatia, da negação das diferenças, da vida e da multiplicidade, todo um discurso de ódio será nutrido. E uma política de invisibilidade acabará por não amparar aqueles que mais precisam do Estado e do cumprimento dos seus direitos sociais. Acabamos de entrevistar pessoas que se dizem bolsonaristas e defensoras da pátria. Essas pessoas, em pouquíssimos momentos, falaram sobre direitos sociais e de algum sistema político que dê amparo a pessoas mais pobres, como, por exemplo, um morador de rua que eu tive a oportunidade de conversar. Por que há essa disparidade, essa defesa religiosa e muito menos uma defesa dos direitos sociais e dos direitos humanos de todos os cidadãos brasileiros, nesse momento histórico que nós estamos vendo no Brasil? Boa tarde a todos que estão assistindo e acompanhando esse vídeo. Eu queria começar, amigo, dizendo o seguinte: nós vivemos um momento muito tenso, nós vivemos tempos de exceção, onde infelizmente você tocou em duas coisas que são cruciais para que nós tivéssemos chegado a essa situação. A primeira é a questão de tornar a questão religiosa como centro da coisa, né? Serve como uma questão de dominação, uma questão de, por exemplo, é tudo através da religião que você vai transformar. E na realidade não é isso. E sobre essa questão que você estava colocando
da falta de empatia. Esse é um governo que não tem nenhuma simpatia com o pobre, não tem nenhum compromisso com os trabalhadores, ele retira direitos, ele nega a ciência, ele nega a existência de uma doença, ele nega inclusive o número de pessoas que morreram, né? Chegando a 700 mil pessoas. Se duvidar, nosso país vai chegar a 1 milhão de pessoas e a pessoa que está à frente do executivo não tem sequer um pingo de sensibilidade com isso. Então isso vem de um processo, primeiro, de cultura do ódio, o discurso do ódio, né? Essa é a grande questão. Esse governo que aí está é um governo que dissemina o ódio, que ele não tem nenhuma simpatia para com o contrário, ele não respeita o contrário, ao contrário, ele quer aniquilar o contrário, né? Na realidade, nós estamos falando de um governo fascista, um governo que não tem nenhuma simpatia com os trabalhadores, com os pobres, com os mendigos. Como você falou, eu estava subindo e estava passando um monte de bolsonaristas e tinha um senhor deitado ali no chão e eles não tiveram nenhum tipo de sensibilidade. E é uma coisa que a gente vê repetidamente. E eu digo para você, se o dia que eu encontrar um irmão meu, que eu encontrar uma pessoa parecida comigo na rua, e eu não sentir a dor daquela pessoa, eu acho que eu não sou mais ser humano. Eu acho que parte por isso. Nós, por sermos humanos, nós temos que ter esse cuidado com a vida humana, com a progressão da vida humana. Então, se você está bem, eu também vou estar bem. Se você estiver ruim, eu, de uma certa forma, também vou estar bem. Me surpreende de uma forma muito negativa circular por Brasília lotado, um dia como o de hoje, e de repente ver pelo menos 3 moradores de rua completamente desamparados. Um deles se recusa a falar porque sente medo, e o outro se recusa a falar porque tem vergonha do que tem que dizer. Até que um terceiro aparece e diz, e compreende inclusive também, que é preciso falar, inclusive para representar outros moradores de rua, mas ainda assim com um temor muito grande de poder aparecer. Sim. E aí eu fico me perguntando, Marcão, onde vai parar a humanidade? De forma que nós não conseguimos dar visibilidade a seres humanos que são como nós. E esse morador de rua pontua isso. Todos passam por mim, né? Ou se esquivam, fogem da minha presença, ou simplesmente não me veem. E isso talvez seja uma grande metáfora da política brasileira, que também invisibiliza esses vulneráveis e ao mesmo tempo não consideram as suas existências. Certíssima a sua avaliação, certíssima a sua colocação. É uma política de invisibilidade, como você estava falando, como eu estava falando. A partir do momento que eu estou passando por uma rua para fazer uma manifestação por liberdade, por independência, e eu passo ali e vejo a dependência daquele cidadão, e aquilo não me comove, não faz com que eu sinta aquela dor, mostra o quanto ele é invisível para mim. Como eu não vejo ele, faço questão de não vê-lo, porque ele é uma coisa muito ruim, e para mim não me interessa ver isso. Então, quer dizer, é um governo que, de uma certa parte, cala os bons, ele cala os bons, né? E aí, por exemplo, são poucos que têm a capacidade para poder colocar a sua cara a tapa, como você está fazendo, como eu estou fazendo, para enfrentar um governo que todo um poder militar, todo um poder perseguidor, que a gente sabe disso, se até deputado está sendo investigado, está sendo monitorado pelo Exército, imagine nós, cidadãos comuns, né, que vamos para a nossa casa, vamos para o nosso trabalho, e nesse meio tempo podemos estar sendo seguidos também, podemos estar sendo, a gente não sabe, infelizmente, são tempos de exceções, entendeu? E que a gente precisa realmente estar atento e forte, para que a gente não se traia, ou pior, que a gente não acabe indo pela essa onda. Sobre essa questão dos 3, mas eu gostei disso, de uma certa forma, porque, por exemplo, teve um que não falou por medo. É claro, você estava ali, tinha milhões de pessoas, e, meu Deus do céu, vou falar o que aqui? O outro não fala por quê? Porque sabe, ele vai falar o quê? E o outro fala porque ele já não aguenta mais. Já chegou a tal ponto que ele fala o seguinte, já me tiraram tudo, mas não me tiraram minha voz. Então eu vou gritar porque está doendo. Então é bom que apesar de tudo, apesar dessa, exista alguém que ainda se levante. É aquela história que nem a história da fábula do leão e do beija-flor, você conhece? Que a floresta pega fogo, o leão, o rei da floresta, sai correndo, encontra um beija-flor levando a água de um canto para o outro e pergunta, beija-flor, você não está vendo que isso não vai adiantar nada? Beija-flor, pode não adiantar, mas eu estou fazendo a minha parte.
Então, quer dizer, alguém precisa fazer, porque vai despertar outros e outros, porque a luta ela é cotidiana, ela é dia a dia e ela é dura. Então, eu agradeço por você ter encontrado um morador de rua que se posicionou. Isso já é um sinal de esperança. Isso é sinal de que a gente pode construir um outro país, inclusive para aqueles que hoje estão fora do processo. Né? Principalmente o morador de rua está totalmente fora. Está fora dos números do Estado, está fora da assistência social, ele está fora de tudo. Ele está à margem da sociedade. E mesmo assim ele se coloca. Não me surpreende o fato de você ter toda essa consciência e falar tão bem da sua condição no mundo. Mas você sente que outros moradores de rua têm essa mesma voz que você tem, capaz de fazer dessa voz, inclusive, um grito, uma resistência, de dizer chega, porque nós temos totais condições e direitos humanos como vocês também têm, né? De passar por esse mundo e ter uma vida digna. Você acha que falta um pouco mais dessa voz para outros moradores de rua para buscar os seus direitos? Ou essa voz existe, mas ela é silenciada? Essa voz ela existe, mas o pessoal tem medo porque quem que vai olhar para uma pessoa igual eu e o do outro, por exemplo, eu estou de um lado, reivindicando alguma coisa. Do outro lado está um deputado, alguma coisa assim. O que o pessoal vão acreditar, vão apoiar? O pessoal que tem mais condição. O deputado, agora vai outra classe, ele não, por isso tem medo de fazer vídeo, de publicar as duras realidades mesmo. Porque os outros pessoal não. O pessoal de rua tem medo de confrontar, entendeu? Porque nós não tem nada para nada para se segurar, só Deus mesmo, só tem Deus no coração, então não tem ninguém para apoiar a gente. Você conhece o mundo de um lugar que eu não conheço. Você está aqui, eu vim da minha casa, né, de um local que você inclusive não teve acesso. Mas com toda essa experiência sua de vida, que a vida te permitiu ter até aqui, o que é que falta para as pessoas, o que é que falta para o Brasil, para essa nação ser uma nação mais justa, que acolha a todos de igual maneira? O que falta para esse mundo, para você e todos nós vivermos melhor? Bom, primeiramente baixar o preço dos alimentos, porque está um absurdo. Até os pessoal mais de condição não estão dando conta de se manter, ainda mais a classe baixa. Comprar um pacote de arroz tá não sei quanto, comprar uma marmita tá um absurdo. E nós de rua, mas estamos por comprar marmita, lanche, essas coisas, mas tá muito caro. Mal tem para sustentar, mas como é que o pessoal vai se evoluir, conseguir alugar um barraco, conseguir sair da rua, que é cada vez mais as coisas ficando mais difíceis, mais caras. Aí fica cada vez mais vai se afundando. É isso aí que tá acabando com o Brasil. E qual a sua esperança hoje, politicamente falando, para esse país? Quais as expectativas que você tem para a sua vida e para o futuro dessa nação no futuro? Como assim, né? Qual a sua esperança para o Brasil? O que você espera para que esse Brasil possa ser melhor? A igualdade social. Todo mundo tem o mesmo direito, independente de condição financeira, de cor, sexo, religião. Todo mundo sendo igual. Igualdade social. Muitíssimo obrigado pela sua participação, foi um prazer imenso falar contigo e muito obrigado pela possibilidade de conhecer um pouco mais da sua realidade, ouvir a sua voz e levar a sua voz até o canal Recanto Filosófico. Pode ter certeza que seremos eternamente gratos por esse encontro. Foi um prazer imenso e estamos na luta contigo. Não se sinta desamparado. Então, quer dizer, eu creio que a gente ainda vai ter um momento de contrafluxo dessa história toda, para que a gente retorne, entendeu? O eixo normal da democracia, o eixo normal da convivência entre os diferentes, entendeu? E que isso não seja um divisor de amizades, um divisor de famílias, um desagregador, entendeu? Porque na realidade o nosso país é lindo,
O nosso país é maravilhoso, o nosso país é amável. O nosso povo é um povo amável. O nosso povo não é um povo de ódio. Estão tentando criar essa cultura de ódio. Mas enquanto eu levantar flores e você levantar flores, eu vejo a possibilidade de a gente vencer esses canhões. Apesar de que é utópico, mas é o que a gente pode fazer. Então a gente tem que fazer. Vencer esses canhões. Inclusive é algo que me chama muita atenção durante a experiência que eu tive agora há pouco no Palácio da Alvorada. Porque para além de ser um desfile em tese militar, patriótico, existia ali também uma exibição da força, da virilidade, digo até mais, da masculinidade. E o quanto que há também uma sociedade completamente capturada por essas ideias e esses valores. E quanto que isso pode pesar, inclusive, quando a gente fala de democracia, porque se a democracia vem pela afirmação da masculinidade e da força, de repente a gente perde a possibilidade de ter outros canais também de diálogo, de debate social. Na realidade, não existe um debate quando tudo isso está colocado, né? Não existe debate, existe simplesmente a imposição de uma força, existe a imposição de um pensamento, e isso não faz com que o país cresça. Porque é justamente no debate que você cresce, no debate que você encontra as possibilidades de montar uma sociedade. Não existe uma sociedade totalitária. Uma sociedade totalitária é uma sociedade que não ouve a sua comunidade, que não ouve as pessoas que estão participando dessa sociedade. É um momento em que a gente fica perguntando, né? Tanta negação da ciência, negação do terraplanismo. O terraplanismo está aí, né? Então, quer dizer, e a questão da masculinidade, a questão da virilidade, né? É um governo que quer dizer que é imbrochável, que é incomível, quer dizer, são símbolos, entendeu? São arquétipos para poder controlar um povo de uma forma absurda, autoritária e arrogante, né? E volto a frisar, o nosso povo não merece. O nosso povo não merece. O nosso povo é muito maior do que isso. Eu acredito que homens e mulheres de verdade que gostam do nosso país têm que se colocar nesse momento, tem que colocar a sua ideia e tem que defender a democracia. Estamos falando de independência, mas qual a independência que a gente está falando? A independência monetária, é a independência de poder, é a independência do povo brasileiro. A independência a gente faz respeitando as minorias, a gente faz respeitando os povos indígenas e preservando a nossa floresta. A independência a gente faz tendo um salário digno para o trabalhador. A independência a gente faz com educação, com saúde, com segurança. A gente não faz independência com um fuzil. Com um fuzil a gente faz guerra, a gente mata. E não é esse o grande segredo da vida. O segredo da vida é o amor. Quando a gente ama, a gente não tem tempo para brigar. Quando a gente ama, a gente alimenta. Quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente ama, a gente é feliz. E de verdade. Então eu quero deixar essa mensagem, eu quero agradecer por esse espaço, quero deixar essa mensagem de amor. Amor, inclusive, com aqueles que são contra a gente. Entendeu? Porque na realidade são contra porque não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz, porque são tão bombardeados de noite com fake news, com ideias estapafúrdias, entendeu? Dizendo que a gasolina está R$7, mas está barata, dizendo que zerou o ICMS, mas o ICMS é o mesmo até hoje, quer dizer, são atacados de tantas formas, de manhã, de tarde, de noite. Cara, tem que ser muito forte, tem que ter muita certeza do que você é, para você não acabar indo. Marcão, se você me permitir, eu gostaria de fazer apenas mais duas perguntas. E agora eu posso sim falar com propriedade, fazer com propriedade essa pergunta. Por que estamos nós aqui e eles lá, a sua vez? É uma pergunta muito importante, eu gostei da sua pergunta. Nós estamos aqui porque nós somos existência. Eles estão lá porque eles precisam acreditar em alguma coisa. Eles precisam continuar acreditando que aquele cidadão realmente é comprometido, que aquele cidadão realmente não é corrupto, que aquele cidadão quer fazer o bem. Só que o que eles não conseguem enxergar é que nós já estamos com 2 anos de governo. E eu pergunto para você e pergunto para você que está me ouvindo. O que realmente Bolsonaro fez de bom para o povo brasileiro até agora? Qual foi a medida, qual foi o seu ato que ajudou os trabalhadores, que ajudou a nossa comunidade, que ajudou a ciência, que ajudou a saúde, que ajudou o transporte, que ajudou...
você vai procurar e não vai encontrar. E sabe por que não vai encontrar? Porque o Bolsonaro nunca teve esse compromisso. Bolsonaro teve 28 anos na Câmara e sequer um projeto em benefício do povo fez. Se elegeu dentro de um processo que foi totalmente criado para derrubar uma presidenta eleita e impeachmentada ilegitimamente, para que um grupo pudesse estancar a sangria, né, e fazer um pacto com o Supremo e tudo. Um dia a história ainda vai contar isso. Estancar a sangria com o Supremo e tudo. E nós temos, infelizmente, esse resultado. E muita gente ainda acreditava, não, mas ele não é tão ruim assim quanto se imagina. Pois é, estamos aí vendo uma pandemia horrorosa, o povo passando fome, dependendo de cesta básica, sem emprego, uma educação pífia, e a gente tendo que discutir sobre questão de fuzil e sobre questão de voto impresso. É realmente um retrocesso muito grande para o nosso povo. Então eu acredito que é isso. A gente precisa se colocar, se posicionar e estar sempre atento. Enfim, Marcão, qual o sonho, qual a esperança possível para esse Brasil? Ai, que me dá a oportunidade de dizer uma frase que eu amo, de um grande cara chamado Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Assim como Martin Luther King, eu também tenho um sonho. Eu tenho um sonho de um país melhor. Eu tenho um sonho do meu filho ser julgado pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Eu tenho um sonho de que um dia a gente tenha uma democracia tão forte, tão plena, que quem pensa diferente de mim me respeite do mesmo jeito que eu respeito quem pensa diferente de mim. E que assim a gente possa construir uma sociedade não utópica, mas uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais acolhedora, com mais amor e com mais visibilidade para aqueles que mais precisam, que é a pirâmide do nosso povo, que sustenta todo esse processo. Então, eu peço isso, eu sonho com um mundo melhor. E é por isso que eu estou aqui na luta, por isso que você me encontrou aqui, e você vai me encontrar sempre que a democracia estiver sofrendo ataques, sempre que o meu povo estiver sendo oprimido, eu vou estar na luta, eu vou estar na rua. Estaremos sempre na luta. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua sensibilidade, empatia, acima de tudo, pela sua consciência política e social. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, perdão, o seu nome é? Joelmar Fernandes. Joelmar, eu agradeço do fundo do coração e conte com a gente sempre, precisando de mim, a gente está aqui, tá bom? É isso, muitíssimo obrigado, estamos juntos. Um grande abraço. Valeu. A verdade ao longo da história é uma verdade sempre a partir de um ponto de vista e de uma perspectiva. Mas nem por isso a verdade está isenta da possibilidade de ser fabricada e inventada, sobretudo a partir de relações de força e de estratégias políticas. É preciso então uma verdade que não seja necessariamente universal, mas uma verdade que comporte a democracia e que a partir dessa verdade uma nação inteira possa ser governada com ética e dentro de princípios democráticos que sejam imprescindíveis. O desamparo é uma denúncia contra a nossa falta de acolhimento e a efetiva função do Estado quanto à proteção de direitos humanos básicos. Precisamos pensar em uma forma de amparar a sociedade não mais pela caridade, mas pela consciência que cabe ao Estado, através do seu dever jurídico e político, amparar todos aqueles que carecem de condições dignas de vida. Somente uma cultura da igualdade social permitirá a todos nós, brasileiros, revermos os nossos valores e a forma de interagir com o outro, mas, sobretudo, de não mais permitir que pessoas vivam à margem da nossa realidade, sob a opressão da fome, da dor e da miséria.